No livro em questão que ora apresentamos, eu discuto a chamada segunda transição, ou seja, a continuidade do processo de transição democrática da ditadura militar para um regime civil, que começa ainda durante a ditadura, em 74, termina em 85 a sua primeira fase, chamada primeira transição, com a ascensão do governo civil, e continua a chamada segunda transição durante o governo Sarney. Os marcos temporais deste processo são a ascensão do governo Tancredo Sarney, a Constituinte e depois, em 87, a aprovação da Constituição de 1988, as eleições presidenciais de 1989 e a posse do presidente eleito em março de 90, que configura o fim da segunda transição. Durante esses 5 anos, o que se dá? A continuidade da lógica política de reforma da institucionalidade autoritária, ditatorial, autocrática, criada durante a ditadura militar nos seus primeiros 10 anos, e que vinha sendo reformada durante os governos Geisel e Figueiredo, foram os 2 últimos governos militares, e cuja reforma continua sendo feita durante o chamado governo da Nova República. Em 85, há um processo de criação da liberdade partidária, você tem a legalização dos partidos comunistas, uma ampliação do leque partidário, há uma maior liberdade sindical, mas fundamentalmente os controles institucionais do conflito político e social são mantidos de uma maneira tal que a própria Constituinte, que se instala em 1987, é em grande medida controlada pelas forças políticas conservadoras que compunham o governo Sarney, porque o presidente Tancredo faleceu sem tomar posse, não é verdade? De maneira tal que a perspectiva continuista prevaleceu na Assembleia Nacional Constituinte, numa situação de agravamento da crise econômica, de colapso do plano cruzado, escalada inflacionária, que criou uma verdadeira crise de hegemonia e que favoreceu a ascensão das classes subalternas, tanto em termos institucionais, com intervenção no processo constituinte, quanto em termos políticos sociais, uma escalada de greves, de mobilizações, surgimento de novas organizações políticas e sociais, o que vai fazer com que esse campo conservador que controla o governo e o próprio processo constituinte radicalize a defesa da manutenção da institucionalidade autoritária reformada e procure, mesmo criando um regime democrático, manter o máximo possível os institutos autoritários criados anteriormente. Então, o resultado disso é a criação de um regime democrático, mas cujo conteúdo fundamental é marcado por uma institucionalidade ainda autoritária, ainda autocrática, que é reformada, ela absorve determinados elementos democráticos e participativos, mas no seu conteúdo fundamental é uma institucionalidade política marcada para controlar o conflito político, controlar a mobilização dos trabalhadores e evitar que as suas demandas sejam encaminhadas de maneira efetiva. O resultado disso é que o descontentamento popular com esse modelo de transição explode em 1989, com a candidatura das forças de esquerda, principalmente do Brizola, do Lula, que chega a polarizar o processo eleitoral e quase a vencer as eleições. Porém, mais uma vez, prevalece o peso da institucionalidade política, porque a vitória de Collor é francamente favorecida por esses mecanismos institucionais autoritários que lhe garantem a vitória e o encerramento da transição com a marca do continuismo, pautando todo o processo e fazendo com que a democracia surgida desse movimento de transição seja francamente limitada e marcada por dentro por uma perspectiva autocrática que se manteve nesse período e se reforçou posteriormente. Então o livro procura tratar disso nas suas diversas fases, procurando combinar a questão eleitoral com a questão partidária, movimentos sociais, a crise econômica, quer dizer, numa perspectiva de totalidade, que procura ver como é que a dinâmica da luta de classe se evidenciou em suas diversas esferas.